Tá, continuando a série parte 3, Renan Santos, qual são as propostas de governo desse candidato? Tá, então, de novo eu peguei as principais e basicamente tudo gira em torno de crime, legislação, acabar com o STF, enfim, mas tem algumas coisas legais. A primeira é o direito penal do inimigo, tá? Então, inversão do ônus da prova. A proposta presume ilicitude de bens até prova em contrário para faccionados, mas isso esbarra na presunção de inocência do artigo 5º da Constituição e no devido processo legal de ampla concorrência, tá? A segunda é a retirada de direitos políticos e civis por associação à facção. É o mesmo problema. Só a perca de direitos políticos nas hipóteses taxativas do artigo 5º da Constituição Federal, que seria o cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta e a condenação criminal transitada em julgado, ou seja, quando efetivamente a condenação. A terceira é o GLO, tá? A garantia da lei e da ordem com força pesada em territórios dominados. A gente sabe que a lei da garantia da ordem é uma atuação excepcional das Forças Armadas, não compete a forças auxiliares. Isso é realmente necessária por um curto período, quando as forças auxiliares não dão conta. Querer ocupar todo o território assim, primeiro, já é inviável, tá? Segundo, não tem prazo para acabar, não faz sentido, porque essa realmente não é a missão das Forças Armadas. E aí depois, vamos lá, continuando. Depois tem a cláusula anti-máfia, né? Então, extinção de mandato eletivo por decisões do STJ com gestão federal por até 24 meses. Ou seja, querem passar por cima da justiça eleitoral ou limitar atuações que ela já tem hoje. Isso são propostas dentro do que eles chamam de livro amarelo, tá? Que foi anexado à candidatura no TSE. Tá? Então, está dentro da proposta do Renan Santos, dentro da, da, da agora do PDF da Justiça Eleitoral. E quem quiser ver, tem um vídeo aí de como acessar essas propostas aí. Propostas longas, inclusive, tá? Depois a gente tem a demolição administrativa de construção, tá? Então, inclusive, moradia consolidada em certos casos, e derrubar casas sem processos, tá? Sem autorização judicial. No próprio livro amarelo do Renan, eles admitem que isso é inconstitucional hoje. Então, eles querem fazer algo que não faz sentido, da mesma forma que as que estão lá em cima, voltadas ao crime organizado. É anticonstitucional, não dá para fazer, porque não está previsto em Constituição, a Constituição barra, e mesmo assim ele colocou como proposta de governo dele. Ridículo, né? Também tem a grande consolidação municipal, que eles querem reduzir, né, de 5.517 municípios para 1.656. Só que isso depende de plebiscito, depende do povo. Em vez deles irem atrás para fazer com que esses municípios comecem a gerar renda, comecem a gerar negócio, que tenham alguma atividade econômica, eles querem simplesmente reduzir. Reduzir, na verdade, é esquecer, tá? Isso é um conceito histórico. A gente tem autonomia universitária, tá? Querem que as universidades percam a independência de decidir a melhor forma de educar, o currículo e tudo mais. É aqui que entra uma questão interessante, que é o iluminismo sombrio, tá? Já começam dizendo que não há censura, mas censuram o que pode ou não ter espaço dentro das nossas universidades. Outra proposta dele é o fim das ocupações de propriedade rural. Para quem não sabe, o MST ocupa terra que na maioria das vezes é objeto de uso capião. Tem um termo específico na lei, tá? Uso capião geralmente é em área urbana, mas eu vou usar aqui porque eu não sei o termo correto. Que é a terra originalmente que não tinha dono legal. Mas os agricultores foram cercando e ampliando na marra, ou seja, o cara vai lá, aumenta sua cerquinha de ano em ano e, por exemplo, onde ele fala que ele tem 1.000 metros quadrados, agora ele tem 1.500. Então ele pede o reajuste no documento dele para ter agora direito a toda aquela terra de 1.500. Para quem não sabe, ponto interessante, tá? Na agricultura, aliás, no campo, em qualquer terreno, tá, gente? Você tem um limite do quanto você pode construir ou cultivar.
né? Então você tem que deixar uma parcela ali de mata nativa. Então, quando, por exemplo, o agricultor ele tem 1.000 metros quadrados, vamos dizer que ele tem que ter um deságio aí de 20% em relação a áreas de construção nativa, produção. Então, de 1.000 ele só pode produzir em 800. Agora, se ele expande para 1.200, 1.500, vocês entendem que ele pode produzir muito mais num terreno que não era dele proporcionalmente e ainda deixando, cumprindo a lei da terra sem daquele deságio de 20%, que seriam 300 metros quadrados, no caso dele conseguir efetivamente trocar o documento dele de 1.500. Ou seja, é uma violação, tá? É um problema aí, é uma malandragem dos agricultores. A proposta mais sensata que eu vi até agora é a soberania em fertilizantes, tá? Grande parte do nosso hoje vem da Rússia e com a guerra o preço subiu. Sendo um país altamente produtor de commodities agrícolas, isso é altamente estratégico. Então o Brasil tem que ter, obviamente, soberania de fertilizantes. Outra proposta boa para a agricultura é a verticalização da produção, tá? Nenhum outro candidato falou nisso até agora, que é, por exemplo, não deixar de vender commodity, tá? Mas melhorar o nível da commodity que a gente vende. Então, milho, soja, cana, petróleo. Então, basicamente, um dos exemplos é: eu tenho a laranja, em vez de eu vender a laranja para o mercado externo e depois recomprar o suco de laranja engarrafado, não, eu vou verticalizar toda a produção. Então, eu vou plantar a laranja, eu vou colher, eu vou colocar ela num processo produtivo para tirar o suco, fazer alguma coisa com o bagaço, eu vou engarrafar esse suco, colocar meu rótulo, colocar minha marca e vender para o mercado. Tá? Isso aumenta o valor agregado daquele produto. Então, isso é uma proposta muito interessante que eu achei, juntamente com um dos fertilizantes lá em cima. Porém, tá, ainda não vimos nada sobre soberania monetária, força da moeda, juros, metas de inflação, ideias que um governante deveria ter. Não vimos intenção de conter o livre fluxo de capitais saindo do país, tá? O que não deixa refém do dólar. Se qualquer um pode entrar com moeda e sair com moeda, nosso câmbio está exposto, ele está vulnerável. Tá? Se a gente fecha o mercado cambial, a gente tem uma estabilização da moeda aqui dentro. E ainda não vimos um projeto de nação para manter isso seguro nas próximas gerações, para manter o país fluindo, crescendo, sem problemas, principalmente de déficits como a gente tem hoje. E ainda vai ter a parte 4, tá? Acho que a parte 4 vai ser o caiado.